Sessão ordinária da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, hoje, 26 de fevereiro de 2025, neste momento, 14 horas e 3 minutos. Dando início, quero aqui cumprimentar respeitosamente os meus pares, eu faço nas pessoas do desembargador Sérgio Parente, desembargadora Ilna, desembargadora Vanja, desembargador Benedito Helder, Afonso Ibiapina. Cumprimento especial a doutora Roberta Coelho Maia Alves, muito digna procuradora de Justiça. Doutor Rogério Matias Rebouças da Silveira, defensor público, que nos honra com sua presença na sessão. Os advogados que participam tanto na forma presencial como virtual. Faço o cumprimento na pessoa do doutor Bonfim, que aqui se encontra presente na sessão. Também um cumprimento todos os valorosos e valorosas servidores e servidoras que garantem a realização deste ato. Eu faço aqui nas pessoas, na doutora Ana Amélia, Ana Cecília, Alex, Kelly, Fernanda, Tereza, o Lúcio também, questão do som e do apoio, também do doutor ali na Força Policial Militar. Então, todos bem-vindos. Desejo uma tarde de muita luz para todos nós, tanto julgadores como advogados e partes envolvidas nos julgamentos. Dando início, dando prosseguimento, submeto a apreciação da Câmara, da turma, a apreciação da ata da sessão ordinária número 5, realizada no dia 19 de fevereiro do corrente ano. Alguma objeção? Podemos considerá-la aprovada? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Ata aprovada. Item 2, homologação dos votos. Ficam as partes e os seus respectivos defensores cientes de que a pauta número 6, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Estadual e portal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, com julgamento na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque, pedido de vista, sustentação oral, entre outros que acaso estejam pendentes de votação. Faço também um registro muito especial aos eminentes desembargadores José Ricardo e Regina Câmara, que aqui se encontram aguardando a sessão da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal. Então, item 3, registro de pedido de vista. Registro de pedido de vista no processo 00054-6684-2014-8060084, de relatoria da desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, vista a mim concedida, e eu assinalo o julgamento para o dia 26 de março do corrente ano. Quarto, pendente de julgamento com declaração de votos. Apelação crime 020-72-218-26-2023-806-0300, na comarca de Aracati. Apelante Wesley Oliveira de Assis, apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Relatora, a excelentíssima desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. E aí... Acompanha? Tá, então, declaração. Eu passo a palavra à desembargadora Vanja Fontinelli para a declaração, para a leitura de sua declaração de voto. Senhor presidente, obrigada. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais desembargadores, a desembargadora Ilna, o desembargador Sérgio, o desembargador Benedito Helder, o Ministério Público, doutora Roberta Coelho, não é isso? E a Defensoria, que é o doutor Rogério Matias,
os nossos cumprimentos também aos advogados, aos servidores, todos aqui presentes, especialmente a doutora Ana Amélia, de quem nós estamos saudosos, né? Ela em breve estará conosco de volta presencialmente, porque ela está todos os dias na sessão conosco, mas estamos sentindo falta da presença física da doutora Ana Amélia. Senhor presidente, essa declaração de voto, todos nós já conhecemos a minha posição, ela já está no sistema, e a minha divergência vai apenas no sentido da necessidade do crime anterior para a receptação da arma. Portanto, eu não vejo necessidade da leitura, nós temos outros votos aí, todos nós já conhecemos, e eu peço a Vossa Excelência que me dispense dessa leitura, porque é de todos conhecido. Nos demais pontos do voto, eu estou com a desembargadora relatora. Obrigado, desembargadora Vângela. Requerimento deferido. E com relação a esse, formamos a... Senhor presidente, eu cometi um pequeno equívoco. Peço a Vossa Excelência que me dê a oportunidade de me redimir, né? Eu estou de costas, quando eu estava na presidência, era fácil eu vê-los, mas eu não cumprimentei o desembargador Carlos Augusto, o desembargador Abelardo, a desembargadora Regina e o desembargador Zé Ricardo. Então, eu peço as minhas desculpas, mas como eu estava de costas, não os vi. Pensei, inclusive, que tinham saído. Vi o desembargador Abelardo passar aqui e achei que eles também vou saído. pedir as minhas desculpas, porque eu também não vi aqui o desembargador Abelardo e o desembargador Carlos Augusto. Aqui também faço o registro e ressalto a nossa alegria em tê-los aqui na sessão. Pois não, desembargador. Obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, desembargadora Vângela. Formamos a trinca julgadora. Desembargadora Vângela e eu vou também pedir as respeitosas vezes à eminente desembargadora Ilna, mas eu vou pedir vista dos autos com a questão da análise, a questão do marco temporal aí do ANPP. E me comprometo a apresentar o voto também no dia 26 de março, porque estarei de férias a partir do dia 5 de março, mas trarei o voto no dia 26 de março. Dando prosseguimento, item 5, voto vista, apregou para julgamento o habeas corpus número 063-84-65-50-2024-806, uma sequência de 4 zeros. Impetrante advogado Caio Galvão de Castro, paciente JRE de MC. Relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, pedido de vista da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, a quem eu concedo a palavra. Com a palavra, desembargadora Ilna. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. E, presidente, eu solicitei vista desse habeas corpus para melhor análise, tendo em vista toda a sua complexidade. Parabenizo o desembargador Helder pelo voto proferido muito bem fundamentado. Considero que as medidas cautelares fixadas são suficientes para a garantia da ordem pública, para evitar qualquer risco de reiteração delitiva. Dessa forma, acompanho integralmente o relator. É como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Formam a turma de julgadores, os desembargadores Benedito Helder, desembargadora Ilna, desembargador Sérgio Parente. Como voto, desembargador Sérgio Parente? Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Boa tarde a todos os presentes, colegas desembargadores, Ministério Público, Defensoria, Força Policial aqui presente, nossos servidores. Eu já votei, não é isso, presidente? Acompanhando e eu mantenho o meu voto. Obrigado, desembargador Sérgio. Havendo a conclusão do julgamento, proclamo o resultado.
Por unanimidade, a turma resolveu conhecer parcialmente da ordem requestada e, na extensão cognoscível, conceder-lhe provimento, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, nos termos do voto do eminente relator. Apregou para julgamento o item 5.2, apelação crime 028-0045-74-2021, 806-0051, apelante Aline Cavalcante Vieira, relatora a excelentíssima desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Resumo: após a apresentação do voto vista, por mim proferida, a eminente relatora pediu vista para melhor exame da matéria, retornando os autos ao seu gabinete. Desembargadora Ilna, Vossa Excelência confirma o adiamento do julgamento para o dia 26 de março, é isso? O processo em mesa. Confirmo o adiamento do julgamento. Obrigado, desembargadora. Então, processo adiado para o dia 26 de março de 2025. Vamos dar início à lista das sustentações orais. Hoje, todos os advogados participando de forma virtual. Eu solicito a cooperação de todos os eminentes advogados e defensores para que se abstenham de proferir os nomes das vítimas quando se tratarem de crianças, adolescentes e mulheres em contexto de violência doméstica nos termos da legislação em vigor. Faço um registro especial no que diz respeito aqui ao item... É o item 8, recurso em sentido estrito número 020 48 49 59 2023 806 0300, o número 53 da pauta 5, como se trata de caso em segredo de justiça, a Câmara resolveu determinar o julgamento como último da pauta, porque nós teremos que haver restrição de participação das pessoas no link, na participação da forma virtual. De sorte que somente poderão acompanhar o julgamento os familiares da vítima, os familiares do acusado, o acusado, se tiver condição, e os seus respectivos advogados. Então, peço a cooperação dos respectivos advogados para que possamos promover esse julgamento somente como último da pauta, uma vez que teremos que restringir a saída de outras partes e outros advogados do link que ora assegura a realização da sessão da segunda Câmara. Então, dando início à lista das sustentações orais, apregou para julgamento o item número 1, que é o habeas corpus 063 97 53 33 2024, número 12 do roteiro, de minha relatoria, impetrante o advogado Dr. Alexandre Lima da Silva, paciente CR da S. Dr. Alexandre Lima da Silva se encontra presente? Dr. Alexandre Lima da Silva. Não está presente, desembargador. Vou chamar pela última vez. Habeas corpus, apregou para julgamento o habeas corpus 063 97 53 33 2024, número 12 da lista do roteiro. Convido para fazer uso da palavra o Dr. Alexandre Lima da Silva. Não havendo registro de sua presença, proclamo o resultado. Por unanimidade, ordem não conhecida. Pregou para julgamento o item 2, habeas corpus 063 91 43 2024, número 39 do roteiro, da relatoria do desembargador Helder Ibiapina, impetrante
a doutora Natália Estelita Rodrigues Santos, paciente JBM. Doutora Natália Estelita, se encontra na sala? Doutora Natália Estelita Rodrigues Santos. Doutora Natália, também não vejo na sala da sessão, presidente. Vou apregoar mais uma vez. Item 2, apregou para julgamento, item 2, habeas corpus 063-9143-2024, número 39 do roteiro, da relatoria do desembargador Helder Ibiapina. E convido para assumir a tribuna a doutora Natália Estelita Rodrigues Santos. Não havendo comprovação de sua presença, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, resolveu declarar a ordem não conhecida, concedida de ofício, para declarar a nulidade da sentença prolatada nos autos de origem, a partir da sentença, determinando ao juízo processante a reabertura do prazo para a defesa ofertar os memoriais finais nos termos do voto do eminente relator. Vamos ao item 3. Para tanto, apregou para julgamento o habeas corpus 063-9609-59-2024, número 42 do roteiro da relatoria também, desembargador Helder Ibiapina, advogado doutor Manuel Abílio Lopes, paciente Aline da Cruz Rufino. Doutor Manuel Abílio Lopes, se encontra presente? Boa tarde a todos, excelentíssimo desembargador, colegas advogados. Eu trabalho com o doutor Abílio, ele está atualmente em outro compromisso, certo? E aí ele não vai conseguir comparecer na sustentação oral. Ele até pediu para eu acompanhar, mas pelo visto aqui, ele não vai conseguir, não consigo contato com ele. Ele pediu para avisar, mas não estou conseguindo no momento, tá? Tá, então isso significa a desistência da sustentação oral, é isso? Isso, exatamente. Então, em razão da manifestação, proclamo o resultado. Por unanimidade, ordem conhecida e denegada, nos termos do voto do eminente relator. Apregou para julgamento o item 4, habeas corpus 063-92-49-27-2024, número 40 do roteiro, também da relatoria do desembargador Helder Ibiapina. A impetrante, a doutora Ana Júlia Nascimento Sampaio, paciente Francisco Esmerino Cassiano. Doutora Ana Júlia Nascimento Sampaio, se encontra na sala? Eu estou, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Ana Júlia. Consulto Vossa Excelência e também a doutora Roberta Coelho Maia Alves, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Pois não. Doutora Roberta, dispensa a leitura do relatório. Doutora Roberta, Vossa Excelência está sem som. Doutora Roberta, por gentileza, aqui consta como microfone não habilitado. Saia da sessão e tente entrar novamente, por gentileza. Estou vendo aqui.
Enquanto guardamos a entrada, eu quero apenas registrar também a presença do desembargador Emanuel. Doutora Roberta, pode falar algo aqui para testar o microfone? Não conseguimos ouvi-la, doutora Roberta. Pode consultar algum apoio aí na Procuradoria? Doutora Andréa, a senhora escuta? Falei aqui. Só fazer um teste. Me escutam, né? A mim escuta. Sim, Ana. Doutora Júlia, nos escuta bem? Doutora Júlia, pode falar também aí? Sim. Sim. Doutora Roberta, tente aí. Não. Doutora Roberta, por gentileza, peça alguém aí para entrar no Ndesk, para ver se a gente consegue solucionar o problema aí, tá? Por enquanto, vamos... Não está habilitado. E eu não te cumprimentei porque eu também. A gente se despediu aqui, foi por isso. Como é? Não entendi, não. Sim. Faça os dois. Ah, entendi. É exatamente, para poder depois, por causa do visto.
Então, dia 12 você vai estar aqui. Então, eu vou confirmar minha presença lá no evento, lá na Câmara Municipal. Doutora Roberta, continua sem som. Pois veja qual dia que você vai. Não? Me diga, quando você tiver como dia, me diga, tá? Tá. Doutora Roberta, uma sugestão. Vossa Excelência pode acessar a sessão pelo link, usando o link, usando o celular, né? E aí fica a sua imagem, você fica com 2 acessos. Vamos tentar fazer isso para ver se dá continuidade. Você acessa pelo celular, o som, e a imagem pelo outro link. Pode ser assim? É 12 de março às 15. É o Dia Mundial do Consumidor. Tá bom, meu filho, agradeço. Tá certo. Tá bem. Tá certo, obrigada. Tá bom. Da quinta aí. É. Depende. Depende. Não, mas essa daí dá para. Pedro Adinaldo, você pode colocar aqui Pedro Adinaldo, que vai ter lá, no bairro dos Anjos. Pois eu vou marcar a minha presença lá. É. Ou então eu fico aqui para julgar se tiver sustentação, porque lá é 15 horas, mas não começa 15 horas. Aí eu posso ficar aqui até 2h30, 15 minutos para as 15 horas, e eu julgo os que tiverem sustentação ficam para a sessão seguinte, se tiver algum com sustentação. Doutora Roberta, por gentileza, tente acessar o link que lhe foi enviado pelo aparelho celular. Será se dá certo? Obrigada. Viu, mas ela está dando certo.
Não consegue, doutora Roberta? Ok. Ela vai deixar. O que é o acordo que a gente está pretendendo? É um acordo de não persecução penal. É o instituto que, se Por for... gentileza, doutor Renato, queira. Ok. Doutora Roberta, nós estamos tentando manter contato com Vossa Excelência, estamos com o técnico aqui da CAT. Gentileza, atenda a ligação aí. Oi, Roberta. Por isso que eu acho. Não, não é isso. No meu caso, como eu sou zero, eu venho para cá porque como pois é, exatamente. Se bem que hoje tem o Alexa ficando lá no gabinete, o Alexa resolve tudo. Aí, e aí, vai dar certo? Da concessão da máquina dela lá. Pois é, gente, eu vi falar em carnaval. Vocês viram como foi que o Zé Maria foi hoje para o Café dos Magistrados? Está a coisa mais engraçada que eu mostro. Eu vou mostrar porque ele está publicado, né? Está nas redes. O Zé Maria juiz, lá do. Então não tem problema nenhum eu mostrar. Não tem juiz aqui, não. Só para prestar aqui um esclarecimento aos eminentes advogados e advogadas, o suporte da Procuradoria já está aí em apoio à doutora Procuradora.
Oi, boa tarde. Estão me ouvindo, doutor? Agora sim, doutora. Ai, já estava aflita. Pronto. Então, vamos dar continuidade. Eu consulto, peço também a compreensão da doutora Ana Júlia Nascimento pela demora. E consulto mais uma vez tanto a doutora Ana Júlia Nascimento Sampaio quanto a doutora Roberta Coelho Maia Alves se dispensam a leitura do relatório. Sim, sim. Doutora Júlia também, né? Então, doutora Ana Júlia, eu concedo a palavra a Vossa Excelência para a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, desembargadores. Boa tarde, doutor desembargador presidente. Cumprimento também os nobres servidores presentes, colegas advogados e o membro do Ministério Público. É com muita alegria que eu faço a minha primeira sustentação oral perante esta Câmara, né, especialmente para a doutora Ana Amélia, que já me ajudou muito na vida quando eu estagiária. O cerne da presente impetração trata-se sobre o excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 2 anos e 6 meses sem o encerramento da instrução criminal. É valioso ressaltar aqui que a defesa em nada contribuiu para a mora processual. Como prova disso, é imperioso trazer aqui que estes autos discutidos neste habeas corpus é fruto de um desmembramento da ação 002-9732-92 de 2018, onde desde então começou o descaso processual. Os fatos ocorreram em 2015, a denúncia só foi apresentada 3 anos depois, em 2018, a expedição do mandado de citação só veio ocorrer em 2019, a expedição da citação por edital apenas em fevereiro de 2020, e em fevereiro de 2020 mesmo, a defesa da época já apresentou resposta à acusação tempestivamente. É importante observar que nas folhas 170, a advogada da época já era uma advogada de idade um pouco mais avançada, que ainda estava no processo de transição do processo físico para o processo digital e possuía dificuldades no protocolo da petição, tendo encaminhado a resposta à acusação para a vara através do e-mail. É facilmente conferível através das folhas 170, contudo, não foi observado pela
unidade à época, mas foi apresentada tempestivamente. Sabemos que não há exame de mérito, mas a título de contextualização, é imperioso trazer aqui que não há nos autos qualquer prova de autoria que seja cabível atribuir ao paciente, ainda mais capaz de manter a restrição da sua liberdade, sendo justamente esta a razão pela qual o Ministério Público insiste incansavelmente na oitiva de uma única testemunha de acusação que insiste em não comparecer aos atos. E, a partir disso, eu passo a pontuar o excesso de prazo nos autos aqui discutidos neste habeas corpus. A primeira audiência, se olharem as folhas 297 do processo principal, não ocorreu por falta da presença de todas as testemunhas de acusação. A segunda audiência, mais uma vez, não se realizou por falta da presença da testemunha de acusação. A terceira audiência já não ocorreu por falta de energia psicomática. Foi designado mais um ato para o dia 4 de setembro de 2024, e peço perdão pela repetição, mas mais uma vez não ocorreu por ausência da testemunha de acusação. Designada nova audiência para o dia 20 de setembro, não ocorreu por ausência da testemunha de acusação. Pleiteado relaxamento de prisão pela defesa em razão desse excesso foi, consequentemente, indeferido. Foi designada nova data para agora, dia 12 de fevereiro. Se verificarem as folhas 105 deste remédio constitucional, a defesa peticionou recentemente, onde pode-se perceber, mais uma vez, que o ato foi redesignado somente agora para o dia 30 de abril, que sequer tem-se a certeza de que irá ocorrer. A dilação temporal, ela decorre exclusivamente de entraves burocráticos e de inércia estatal, evidenciando, portanto, a manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. Tem-se total compreensão de que as questões atinentes ao excesso de prazo, elas devem ser analisadas não apenas com base na soma dos prazos aritméticos estabelecidos na lei, mas não é nem um pouco cabível que um paciente permaneça preso por 2 anos e 6 meses em um processo onde todos os correios se encontram soltos, os fatos ocorreram há 10 anos atrás, não há complexidade, as provas foram compartilhadas dos autos originários em concordância pela defesa justamente para o andamento célere da ação, e ainda assim a causa para o atraso no andamento processual é a insistência do Ministério Público em uma testemunha que insiste em não comparecer aos atos processuais. É pacífico o entendimento do STJ, assim como é previsto no artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que a pena processual ela não pode se converter em cumprimento antecipado da pena. Manter o paciente preso por mais de 2 anos sem que haja previsão concreta para o encerramento da instrução equivale a puni-lo sem condenação definitiva, o que afronta de maneira inaceitável o princípio da presunção de inocência. Excelência, para a manutenção do decreto preventivo, é necessária a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do tempo, continuem presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva desse, já que não é permitido que uma prisão seja mantida por um perigo abstrato, que pode ou não acontecer. Não há qualquer fato que possa demonstrar a existência dos referidos requisitos, já que, enquanto o paciente esteve solto, não cometeu qualquer novo delito e, mesmo depois de preso, a sua conduta continua sendo mantida, não há nenhum PAD, não há nenhum delito cometido dentro da unidade prisional. Assim, a aplicação das medidas cautelares são meios suficientes, caso Vossas Excelências entendam por necessário, para garantir a marcha processual. O paciente em questão é primário, possui residência fixa, de modo que se faz imperioso trazer à tona que, durante o período em que estava em liberdade, ele foi citado por edital exclusivamente pelo fato de que, à época, ele denunciou um fato ocorrido que gerou a demissão de um delegado, vários policiais civis do quadro de polícia da DENAC. Ele não estava escondido ou foragido, ele estava exclusivamente protegendo o seu bem mais precioso, inclusive tutelado pela Constituição, que é a vida. O paciente foi orientado a se inscrever num programa de proteção a testemunhas, mas, infelizmente, por ignorância, achou que seria melhor ficar escondido por temer pela sua própria integridade. Diante desse quadro, requer à defesa que seja concedida a ordem para imediato relaxamento da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, caso assim entenda a Egrégia Câmara, restabelecendo assim o império da legalidade e da justiça. De outro modo, caso restar alguma dúvida que Vossas Excelências possam pedir vistas para melhor análise do feito, e assim confiar a defesa na sensibilidade e no compromisso de Vossas Excelências com os ditames constitucionais, esperando por fim que seja concedida a liberdade do paciente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Júlia Sampaio. Se passar a palavra para a doutora Roberta, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante sustentação
apesar de ser a primeira, mas já demonstrou muita segurança, uma sustentação de uma forma objetiva, densa no ponto de vista jurídico. Parabéns. Conceda a palavra à doutora Roberta Coelho Maia Alves, Procuradora de Justiça. Obrigada, Excelência, excelentíssimos desembargadores, nobre defensor público, advogados e demais serventuários. Eu vou proceder à leitura da ementa, em face de estar acometida de problema alérgico, que me causa, eventualmente, crises de tosse. Ementa: habeas corpus com pedido de liminar. Crime de homicídio qualificado. Tese da ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. Não acolhimento. Há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria do delito. Decisão suficientemente fundamentada. Prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Demora justa e razoável. Prisão necessária como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Observância do perículo libertatis. Conversão do decreto preventivo extremo em medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. Ordem conhecida e denegada. Concluiu? Porque falhou no final. Concluiu? Sim, sim. Ordem concluída e conhecida e denegada. Obrigado, doutora Roberta. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Benedito Helder. Pois não, Excelência, inicialmente eu quero desejar uma boa tarde a todos os que estão participando dessa sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, ou simplesmente nos honrando com sua presença física ou virtual, e eu faço na pessoa de Sua Excelência, que está presidindo a Corte neste momento, desembargador Eduardo. E com relação ao processo que está em julgamento, ao HC, eu quero cumprimentar e parabenizar as duas profissionais do direito que sustentaram muito bem. Claro que as teses apresentadas são antagônicas, né? Mas longe de dificultarem o trabalho deste relator, na verdade, estão facilitando o meu trabalho, né? E eu peço licença, então, para ler trechos do projeto de ementa que eu submeto à apreciação de Vossas Excelências. Caso em exame, habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. 2. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. 1. Se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva. E 2. Se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Razões de decidir. O prazo para a formação da culpa deve ser analisado de forma global, levando-se em conta a complexidade do feito e a conduta das partes. Não há desídia estatal, pois a marcha processual segue dentro dos limites da razoabilidade. Súmula número 64 do STJ, aplicável. A audiência de instrução já está designada para a data próxima, 30 de abril de 2025, inexistindo inércia judicial. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, demonstrando-se a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
em razão da gravidade concreta do delito, motivado por vingança e visando a ocultação da autoria. O paciente estava foragido e foi preso em outro estado da federação, no caso o Piauí, reforçando a necessidade de custódia, súmula número 2 do PJCE, aplicável. A mera existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva. Então, ordem conhecida e denegada. É como eu voto, Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Formam a turma julgadora o desembargador Sérgio Parente, a desembargadora Ilna Lima de Castro, nessa ordem. Como voto, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente. Cumprimentando as sustentações orais à vida, eu reforço e confirmo o voto já proferido, acompanhando o relator. Obrigado, desembargador Sérgio. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado por unanimidade, ordem conhecida e denegada nos termos do voto do eminente relator. Doutora Júlia Sampaio, parabéns mais uma vez, seja sempre bem-vinda à segunda Câmara Criminal do TJCE. Pregou aqui o item 5, que é a apelação criminal 024-7088-73-2021, 806-0001, número 1 da pauta 5, houve pedido expresso de desistência da sustentação oral, razão pela qual eu proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e desprovido na extensão cognoscível na forma do voto da eminente relatora. Apregou para julgamento o item 6, recurso em sentido estrito 020-218333, 2022, 8060167, número 79 da pauta 6, relatoria da desembargadora Ilna de Castro, recorrente Daiana Freitas de Oliveira, advogado Dr. Osés de Souza Rodrigues Filho. Doutor Osés se encontra na sala? Não consigo ver aqui, doutor Osés. Sim? Bom dia, presidente. Bom dia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seja bem-vindo, doutor Osés. Agora sim, seja bem-vindo. Consulto Vossa Excelência e também a doutora Roberta Coelho se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Obrigado. Então, passo a palavra ao doutor Osés de Souza Rodrigues Filho para assentação oral na forma regimental. Com a palavra, doutor Osés. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras que compõem a segunda Câmara Criminal. Da mesma forma, cumprimento a excelentíssima Procuradora de Justiça, defensor público e advogados e advogadas que participam dessa sessão de julgamento. Excelência, como foi pontuado, né, pelo presidente, trata-se de um recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do juízo da primeira vara criminal da comarca de Sobral. E aqui, Excelência, é importante destacarmos que eu poderia substituir a minha fala pela simples apresentação de um vídeo que consta no processo, consta em um link de um vídeo no processo, onde esse vídeo ele é capaz de apresentar toda a dinâmica do ocorrido. Se assistirmos o vídeo que consta no processo, eu não preciso nem falar em prova testemunhal, porque o vídeo por si só já fala sobre todas as circunstâncias do fato em apuração. E aqui temos, Excelência, uma pronúncia onde a ré ela é pronunciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. E ela vinha passando o seu veículo quando se depara com o seu esposo em uma motocicleta, levando a amante. E naquele momento,
ela inicia uma perseguição ao seu esposo, que estava nessa motocicleta, juntamente com a amante, e em dado momento ela acaba atingindo a motocicleta e os dois caem ao solo e ali ela se dirige até a sua residência. Vejam, qual é o cerne aqui da questão? É saber se existe aqui o dolo de matar, o animus necandi, a intenção de ceifar, de tirar a vida daquelas pessoas que estavam na moto. E é interessante, Excelência, que aqui ela está sendo pronunciada por dupla tentativa de homicídio. Tentativa contra a amante e tentativa contra o próprio esposo, que ao ser ouvido no âmbito da instrução processual, ele destaca que o atropelamento foi um acidente, né? Sem qualquer intenção criminosa por parte da Daiane. Essa é a versão trazida por uma das vítimas do processo, que é esposo da recorrente, em que ele destaca que aquilo não passou de um acidente, né? O atropelamento não passou de um acidente. E quando se fala, Excelência, de um acidente, se Vossas Excelências observarem toda a dinâmica trazida no vídeo, não há o que se falar em tentativa de homicídio. O carro toca a moto e no momento que os dois caem, ela poderia dar uma ré, passar por cima, se a intenção dela fosse, de fato, tirar a vida das supostas vítimas. Ela poderia ter descido do carro, ter agredido aquelas supostas vítimas. Ela poderia ter tomado várias iniciativas e posturas de alguém que quer realmente tirar a vida do desafeto ou da suposta vítima. Mas não, ela preferiu, naquele momento, vendo que os dois estavam ao solo, sair do local. E aqui, Excelência, é importante essa narrativa. Por quê? Porque o que é que está em jogo nesse processo? É saber realmente a intenção, a vontade da recorrente. Então, se o interesse dela era, de fato, tirar a vida daquelas duas pessoas que, dentre elas, tinham seu esposo, por que que ela iria para a sua residência? Por que que ela não ficou no local? Por que que ela não voltou com o carro para atingir aquelas duas pessoas? Pelo contrário, o que é que impediu, se a intenção, se o ânimo, se a vontade dela era de fato uma vontade de praticar o homicídio, o que foi que impediu que ela produzisse o resultado pela qual ela tinha interesse, se é que ela tinha interesse, se é que ela tinha vontade de concretizar um resultado morte? Nada, Excelência. O próprio vídeo, mais uma vez, é capaz de demonstrar que, em momento algum, a intenção da recorrente era de fato, tirar a vida dessas duas pessoas. Porque se fosse a intenção, não haveria nenhuma circunstância que a impedisse de concretizar o seu intento. Então, para se ter uma tentativa de homicídio, o próprio artigo 14, inciso 2 do Código Penal, disciplina que a consumação do crime ela não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Qual é essa circunstância alheia que impediu o intento ou a vontade da recorrente de cometer esse crime de homicídio? Nenhum, Excelência, nenhum. E para corroborar tudo isso, Excelência, toda essa argumentação aqui trazida pela defesa, o próprio laudo pericial juntado ao processo, realizado pela PEFOS,
perícia oficial, demonstra que sequer houve perigo de vida. Sequer houve perigo de vida. E a suposta vítima, buscando trazer uma narrativa para dentro dos autos, para se configurar uma tentativa de homicídio, o que é que ela faz? Depois de 3 dias do ocorrido, ela vai ao hospital. Por que ela não foi no mesmo dia, se existia uma gravidade compatível com o ato de uma tentativa? Mas não foi. Só foi depois de 3 dias, sequer ficou internada. E aí, Excelência, é importante também destacar que toda a condução do inquérito policial era no sentido de que se tratava de uma lesão corporal. Os ofícios encaminhados pelo delegado que presidiu o inquérito policial, todos, inclusive o próprio boletim de ocorrência, faz menção a um crime de lesão corporal e não de uma tentativa de homicídio. Então, Excelências, para ser objetivo, o que eu peço a Vossas Excelências é que, se tem alguma dúvida quanto ao julgamento em questão, assistam o vídeo constante no link, que Vossas Excelências irão entender, né? Vossas Excelências poderão, de uma certa forma, ponderar que é um absurdo encaminhar essa mulher, mãe de 3 filhos, ao tribunal do júri, podendo sair de lá condenada a uma pena altíssima por uma dupla tentativa de homicídio qualificada, sem que realmente se trate de uma tentativa de homicídio. E para finalizar, Excelência, porque um dos fundamentos muito utilizados pelos tribunais para se justificar a manutenção da decisão de pronúncia seria o chamado do indúbio pro societate, né? E aqui eu trago, Excelências, no julgado do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 19.91.574, onde nesse RESP há aqui o entendimento formulado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o indúbio pro societate ele não se aplica quando há uma dúvida quanto ao elemento subjetivo, né? O indúbio pro societate ele está relacionado, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à materialidade e aos indícios de autoria. Mas esse preceito ele não prevalece quando se trata de um elemento subjetivo, ou seja, se estamos diante de uma conduta dolosa ou culposa. E é por isso, Excelência, que a defesa vem pleitear, Vossas Excelências, o conhecimento do presente recurso em sentido estrito e o provimento para despronunciar a recorrente, em razão de não estar comprovado o dolo, a intenção, a vontade de praticar o crime de tentativa de homicídio. É como se manifesta, Excelências. Obrigado, doutor Azés de Souza Rodrigues Filho. Passa a palavra à doutora Roberta Coelho Maia Alves para emissão de parecer pela Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo defensor público, advogados e demais serventuários aqui presentes. Ementa. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, cumulado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal Brasileiro, por 2 vezes. Alegação de ausência de dolo homicida e pedido de desclassificação para lesão corporal, inviabilidade, existência de prova testemunhal coesa, no sentido de que a acusada, dirigindo um veículo em alta velocidade, abarroou de forma livre e consciente a motocicleta em que se encontravam as vítimas, elementos probatórios suficientes para submissão ao júri popular. Aplicação do princípio
indúbio pro sociedade, parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito. É a manifestação. Obrigado, doutora Roberta. Passo a palavra à eminente desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigada, presidente. Peço licença a todos para ler apenas os tópicos do projeto de emenda. A defesa recorreu da sentença pleiteando a reforma da decisão de pronúncia com a desclassificação da conduta para lesão corporal e despronúncia da ré. A materialidade do delito foi suficientemente comprovada, especialmente pelo lado de folhas 17, 19 e 182, além de outros documentos médicos, e pelo depoimento prestado tanto na autoria policial quanto em juízo. Os indícios de autoria delitiva da recorrente em relação ao crime descrito na denúncia foram claramente demonstrados pelas provas produzidas durante a instrução da presente ação penal. A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade, onde não é necessária prova incontestável da autoria, apenas a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio indúbio pro societatis, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Eventuais dúvidas sobre o delito devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para crime doloso contra a vida. Portanto, não é possível despronunciar a recorrente ou desclassificar sua consulta para lesão corporal, pois não há prova conclusiva da ausência do ânimo decante. Além disso, existem indícios suficientes da autoria do crime, que justificam a submissão da recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que fará uma análise mais aprofundada dos fatos. Dessa forma, decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. Recurso conhecido e desprovido. É como voto. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Formamos a trinca julgadora, além da desembargadora Ilna, a desembargadora Vanja e eu nessa ordem. Como vota a desembargadora Vanja Fontenelle? Obrigada, senhor presidente. Eu parabenizo, cumprimento o doutor Oséias, que, como sempre, se há muito bem da tribuna, faz uma sustentação oral que nos obriga a retornar aos autos. Mas, doutor Oséias, infelizmente, a doutora Roberta também, dou aí os meus cumprimentos à doutora Roberta, conheço a doutora Roberta dos tempos do Ministério Público, já havia cumprimentado, mas agora eu faço isso de modo muito especial. Mas, doutor Oséias, examinando os autos, realmente a relatora tem razão. A matéria deve ser analisada pelo 7 do Corpo de Jurados, de forma que eu acompanhe o voto da relatora na sua integralidade, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vanja. Eu também parabenizo tanto o doutor Oséias quanto a doutora Roberta pelas brilhantes sustentações, e no voto eu me adiro integralmente ao nobre entendimento da eminente relatora, de sorte que proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da eminente relatora. Doutor Oséias, seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal. Um forte abraço a todos os sobralenses. Boa tarde, excelência. Bom trabalho a todos. Abraço. Apregou para julgamento o item 7, que é a apelação crime 020-1882-41-2023-8060300, número 88 da pauta 6, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante Francisca Martins da Silva,
Advogada doutora Thalia Lara Soares Conde. Doutora Thalia se encontra na sala? Thalia, desculpa, não sei aqui a pronúncia. Doutora Thalia Lara Soares Conde. Ana Amélia, doutora. Presidente, ela não se encontra, nem o doutor Rafael, que também é causídico do mesmo processo. Tá, então eu vou apregoar mais uma vez, por segurança. Pregou a julgamento, apelação crime 020-1882-41-2023, 806-0300, número 88, a pauta 6, de relatoria desembargadora Ilna, apelante Francisca Martins da Silva, advogada doutora Thalia Lara Soares Conde. Doutora Thalia, não havendo confirmação de sua presença, proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso de Francisca Martins da Silva, julgado prejudicado, e quanto aos réus Victor Ferreira e Romário Silva, recursos conhecidos e parcialmente providos nos termos do voto da eminente relatora. Prossigamos. O item 8, eu já havia sinalizado aqui que julgaremos, por último, por conta da restrição de presença na sala. Pregou para julgamento o item 9, apelação crime 02-33268-2024-8060108, número 22 da pauta 6 de minha relatoria, apelante FEDS, advogados doutores Diego Silva Oliveira e Francisco Roberto da Silva. Doutor Diego Silva Oliveira se encontra na sala? Um minutinho, excelência, estou na sala. Pois não. Excelência, me escuta? Sim, agora a imagem não. Por gentileza, queira ligar a câmera. Vamos lá. Agora, seja bem-vindo, doutor Diego. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta, se me dispensa da leitura do relatório. Dispensa. Pois não. Então, doutor Diego Silva, concedo-lhe a palavra para fins de sustentação oral, observando-se o prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Só uns pontos. Antes de iniciar, eu queria trazer alguns pontos, mas queria fazer os cumprimentos, para não ser muito respeitoso, peço perdão. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, o desembargador, relator, Torquato Escoça Fava, a quem eu tenho o maior prazer de acompanhar os julgamentos. Também tive alguns prazeres sempre e privilégios, sempre quando colocar algum HC, alguma apelação, está na relatoria de Vossa Excelência. Estendo meus cumprimentos aos pares de Vossa Excelência, doutor revisor, desembargador Benedito Afonso Biapina, e o doutor desembargador excelentíssimo Sérgio Luiz Arruda. Faço também os devidos cumprimentos aos servidores da Justiça, aos nobres demais advogados, colegas que estão aguardando para realizar suas sustentações orais, bem como o policiamento militar que está presente, realizando a segurança de quem está presencialmente no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Bom, excelências, dado a gravidade de toda a situação, eu queria apenas levantar alguns pontos, até porque não sou muito fã de reler a apelação, a peça processual, mas alguns pontos que chamam a atenção desta defesa, que também merecem chamar a atenção de Vossa Excelência para haver um pleno julgamento de direito, de fato. O primeiro ponto que eu queria constar, que nos chama a atenção, é a presença do exame do laudo pericial de contestação de crime sexual. Ora, em primeiro momento, no depoimento em sede policial, nos foi informado, na verdade, foi informado pela autoridade policial na investigação de curso, que a vítima teria relatado para alguns de seus familiares, inclusive para um professor e para uma irmã, ou esposa do tio dela, de que o réu tinha penetrado
desde os 6 anos de idade, tinha penetração tanto carnal, né, com os atos libidinosos, abre aspas, penetração na frente e atrás. Delineado esse tempo, foi-se realizado o depoimento da vítima, depoimento especial. O depoimento especial, ela novamente corrobora com essa situação de que houve penetração tanto na frente quanto atrás. Passado um ponto, nas folhas 67 e 70 do processo principal, podemos observar que o laudo que foi constado, já houve a mudança do depoimento da vítima. Segundo a vítima, não houve penetração e de que foram apenas atos libidinosos. E no próprio laudo não se há comprovação de que houve isso. Ou seja, houve uma extrema divergência entre a documentação que foi juntada, documentação comprobatória, e o depoimento da vítima. Passado também delineado alguns pontos, a gente entende que por mais que esse crime seja de natureza social, o próprio depoimento da vítima, por si só, isoladamente, isso não é suficiente para se levar uma pessoa a ser condenada. Não se tem comprovação de que os dois saíram juntos, de que os dois ficavam juntos, se tem comprovação, de fato, de que o réu frequentava a casa dos familiares, como assim é muito normal, e corriqueiro aqui no estado do Ceará e no Nordeste, de frequentar a casa dos seus familiares. Mas não se comprovou a materialidade do delito. E eu repito, isoladamente, excelências, no entendimento da defesa, a condenação com base apenas no depoimento da vítima não é eficaz. Inclusive, na própria peça, colocamos alguns julgados recentes do STJ, do Tribunal de Justiça e dessa Câmara Criminal, que já delineou e também julgou casos semelhantes em que recorreram para a absolvição no segundo grau. Diante disso, é isso que a defesa entende. Delineado esse ponto, o Ministério Público, ou então a acusação, na verdade, acredita que foi ineficaz, infeliz, porque não conseguiu demonstrar, por outro lado, que houve um crime continuado. Sequer houve crime, no entendimento da defesa, por ausência de materialidade, mas sequer foi continuado, porque a temporalidade também não foi comprovada. Ou seja, a gente não tem uma comprovação, novamente, pela ausência de demonstração de penetração vaginal ou anal, de quantas vezes aconteceu, de quantas vezes foi isso, e apenas o depoimento da vítima, que por hora vezes que for ouvida, foi contraditório. Diante disso, a defesa entende que o réu merece aplicação do indúbio pro réu na condenação, havendo sua total absolvição nesta Câmara Criminal. Não sendo suficiente, a gente entende que não há provas para comprovar a aplicação do crime continuado, né, que foi uma das agravantes que foram perpetradas no juiz de primeiro grau. Excelência, eu peço perdão pela demora, foi muito rápido, tentei ser muito mais crítico, mais pontual possível, e também não falei em nenhum momento nem tanto o nome da vítima, nem tanto o nome do réu, porque sei que é um processo muito delicado. Agradeço a atenção de todos, e é assim que a defesa se manifesta. Obrigado, doutor Diego. Passo a palavra à doutora Roberta Coelho. Obrigada, excelência, excelentíssimos desembargadores, defensor público, advogados e serventuários presentes. Emenda. Apelação criminal, artigo 217-A do Código Penal. Estupro de vulnerável, sentença condenatória, recurso defensivo, preliminar, nulidade no depoimento especial, inocorrência. Vítima que procurou o diretor da escola após palestra sobre violência sexual. Conversa que não se enquadra como depoimento especial. Procedimento legal devidamente observado durante oitiva em juízo. Falta de provas suficientes. Aplicação do princípio indúbio pro réu. Improcedência. Robusto acervo probatório que demonstra autoria e materialidade delitivas acima de dúvida razoável. Tese subsidiária. Dosimetria da pena. Causa de aumento. Artigo 226, inciso 2 do Código Penal. Afastamento e impossibilidade. Tio da vítima. Vínculo socioafetivo. Crime continuado.
ausência de elementos, improcedência, estupros consecutivos no espaço de 7 anos, desnecessidade de delimitação precisa do número de atos sexuais, manifestação pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É a manifestação. Obrigado, doutora Roberta. Eu inicio aqui cumprimentando e parabenizando tanto a doutora Roberta como o doutor Diego por suas manifestações. Sem sombra de dúvidas, é um caso complexo, mas um caso também grave, em que revela a prova produzida nos autos, violência de cunho sexual à criança e adolescente, né? Então, assim, eu procurei, doutor Diego, nos depurar todo o acervo probatório. O voto está vazado aqui em 40 laudas, a gente tentou demonstrar realmente todas as nuances da conduta do ora apelante, mas não vejo aqui como acolher a tese defensiva. De sorte que eu peço autorização dos meus pares para a leitura do projeto de emenda, mas já adianto que é pelo desprovimento da tese defensiva. Caso em exame, apelação criminal interposta contra a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, combinado com o artigo 226-2, artigo 71, todos do Código Penal, e fixou pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, se houve nulidade no depoimento especial da vítima e quebra da cadeia de custódia das provas. E 2, se há elementos suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, com o reconhecimento da continuidade delitiva. Razões de decidir. O relato espontâneo da vítima ao diretor da escola não caracteriza violação às normas do depoimento especial, pois não se tratava de ato processual. Posteriormente, a vítima foi ouvida segundo os parâmetros da Lei 13.431 de 2017. Ademais, referido procedimento visa exclusivamente ao resguardo e proteção de crianças e adolescentes. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima de testemunhas que relataram de forma coerente e firme os abusos sofridos ao longo dos anos. O exame pericial, ainda que não tenha detectado vestígios físicos, não afasta a configuração do crime, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Correta aplicação do artigo 226, inciso 2º do Código Penal, diante da relação de confiança e parentesco entre o réu e a vítima. Reconhecimento do crime continuado nos termos do artigo 71 do Código Penal, considerando a reiteração dos abusos ao longo dos anos. Dispositivo e tese. Apelação criminal conhecida e desprovida. Teses de julgamento. Primeiro, o relato espontâneo da vítima antes da fase judicial não caracteriza nulidade do depoimento especial, desde que respeitados os procedimentos legais subsequentes. 2. A ausência de vestígios físicos em exame pericial não impede a condenação por estupro de vulnerável quando outros elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria do delito. Então, é a proposta de voto que submeto a elevada apreciação dos meus pares. E, neste caso aqui, forma a turma julgadora, além de mim, os desembargadores Helder e Sérgio nesta ordem. Como vota o desembargador Helder? Pois não, Excelência. Nesse caso aqui, quanto menos se falar do assunto, eu acho melhor, porque se trata de um estupro, que eu já considero um dos crimes mais odiosos e odientos e hediondos previstos no Código Penal. Tanto mais quando se trata de uma criança. Então, parabenizando Vossa Excelência pelo
Brilhante voto. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Como voto, desembargador Sérgio? Também acompanho, presidente. Obrigado, desembargador Sérgio. Proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do eminente relator. Doutor Diego Oliveira, seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Obrigado, excelências. Obrigado. Então, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Prossigamos. Apregou para julgamento o item 10, apelação crime 0048591, 26/2015-806-0001, número 35 da pauta 6, de minha relatoria, apelante Joel Moura de Melo, advogado doutor Leonardo Gonçalves Santana Borges. Doutor Leonardo, já se encontra na sala? Boa tarde, excelência. Sim, me encontro. Tarde. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta, se me dispensa da leitura do relatório. Sim, dispenso. Doutor Leonardo. Dispenso também, Vossa Excelência. Obrigado. Então, concedo a palavra ao doutor Leonardo Gonçalves Santana Borges para apresentação da sustentação oral no prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiramente, saudar a todos em nome do eminente relator, o desembargador Escoça Fava, e os demais componentes dessa Câmara Criminal, eminente procuradora de Justiça, eminente membro da Defensoria. E eu gostaria de pedir, eu sei que Vossa Excelência sempre tem a total atenção na sustentação oral, mas, infelizmente, o processo foi acompanhado por outro colega e ele tem uma série de fatos de inconsistências que elas constam das páginas do processo. Eu até peço até para a eminente membro do Ministério Público também acompanhar junto, que eu creio que essa sustentação vai ser mais demonstrando essas inconsistências. O primeiro ponto foi a data do assalto. Consta de folha 27, que 2 pessoas, e realmente as câmeras mostram, 2 pessoas teriam assaltado a vítima no dia 7 de outubro de 2014. Qual a primeira inconsistência? O memorial do Ministério Público, memorial alegações finais, que se encontra em folhas 333, e a sentença, folhas 385, 333 memoriais e sentença 385, peço Vossa Excelência possam conferir lá, afirmam que a vítima reconheceu o réu e a outra pessoa 10 dias depois, mas não foi 10 dias depois. Ele reconhece 9 meses depois, na data de 2 de junho de 2015, conforme termo de reconhecimento de folhas 39. Então, primeiro, inconsistência. Reconhecimento do investigado 9 meses depois, e não 10 dias depois. Está nos autos, folhas 39. Segunda inconsistência. Ele categoricamente, o escrivão foi o Sobreno de Almeida, categoricamente ele reconhece 2 supostas pessoas. O senhor Joel Moura, o apelante, meu cliente, e o senhor Roberto Flor dos Santos, que foi excluído da denúncia em aditamento de folhas 208 por ser menor de idade à época. Mas ele reconheceu essas 2 pessoas, está lá em folhas 39 dos autos, o escrivão responsável, Sobreno de Almeida. Ocorre que, em juízo, terceira inconsistência, ele diz, mostram lá a foto do senhor Joel, né, e a foto do senhor Roberto, e por que essas pessoas foram reconhecidas e por que elas participaram dessa reportagem televisiva? Porque elas foram presas em outra operação, outro processo esse número 0041-310-19-2015,
e faço logo a colocação para Vossas Excelências que o apelante foi absolvido desse outro processo. Mas ele foi preso em decorrência dessa outra situação e aí surgiu a reportagem televisiva. Então, voltando. Em juízo à vítima, o senhor um nome até um pouquinho mais difícil da vítima, Ozzy Silva, ele diz que não reconhece a segunda pessoa, o senhor Roberto Flor dos Santos. Ele diz que, na verdade, era uma terceira pessoa que participou do assalto, e não o senhor Roberto Flor dos Santos, mesmo a pessoa que teria sido reconhecida em folhas 39. O que deveria ter ocorrido aí? Suspendido-se o processo e aberto-se vista para a própria investigação analisar essa inconsistência de folhas 39, em que o próprio escrivão Breno de Almeida ele reitera, diz que é o senhor Joel e o senhor Roberto Flor dos Santos. Então, nós temos aqui já 4 inconsistências. Os fatos ocorreram 9 meses depois. A quinta inconsistência, no boletim de ocorrência feito a folhas 27, ele não descreve como eram os assaltantes. Após essa reportagem televisiva, 9 meses depois, decorrente de um outro crime, em que ele vê pessoas, é o chamado viés de confirmação ou sugestionamento, quando ele vai fazer o reconhecimento 9 meses depois, ele já fala como seriam essas pessoas que praticaram o crime. Então, isso é importante frisar. No boletim de ocorrência, logo no momento do assalto, logo dias depois do assalto, ele não faz nem descrição de como seriam essas pessoas. Então, nós temos aqui inconsistência. Ainda relacionado às inconsistências, e agora entrando no que o próprio STJ vem, e Vossas Excelências vem acompanhando, no agravo regimental, e eu até distribuí memoriais, no HC 71990 de São Paulo, bem como no HC 598886, e mais uma inconsistência, o descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal leva à invalidade do reconhecimento. E aí, eu vou voltar lá no termo de reconhecimento. Como é que foi feito? Essas pessoas que foram presas nesse segundo processo que eu citei, que o meu cliente ora apelante foi absolvido posteriormente, foram todas elas colocadas na sala, aquela sala de vidro fechado, né, que a pessoa não consegue, as pessoas estão presas não conseguem ver quem praticou, quem está fazendo o reconhecimento, e a vítima, ao invés de ter reconhecido pessoas semelhantes, sido colocado o meu cliente ora apelante Joel e pessoas semelhantes a ele, não. Colocaram todas as pessoas que foram presas na operação nessa sala, ele vai lá e reconhece, é o senhor Joel e é o senhor Roberto Flor dos Santos. Ou seja, em total descumprimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal. E aqui, mais uma inconsistência, e me utilizando do parecer do Ministério Público, disse o quê? O Ministério Público diz que quando se tem outras provas, além da palavra da vítima, a palavra da vítima em crimes clandestinos tem muita força, quando corroborado com outras provas. E o Ministério Público cita o testemunho da irmã da vítima, a senhora Francisca de Assis. Esse testemunho está gravado e ele também está no inquérito Folha 50, foi reproduzido. A testemunha é categórica, ela não viu os assaltantes porque na hora que o assalto começou, o irmão dela gritou e ela foi para dentro da casa e fechou o portão. Então, a testemunha não viu. É mais uma inconsistência. E, para finalizar, Vossas Excelências, com essa série de inconsistências, nós não temos nenhuma outra prova que leva o meu cliente, e aí nós temos o princípio do indúbio pro réu,
que leve à condenação dele, e não é só um cliente, eu tive a oportunidade de despachar com vossas excelências, é uma pessoa que eu conheço, que presta serviço no meu escritório, na minha casa, de conserto de ar-condicionado, então é uma pessoa da minha confiança, o senhor Joel. Não existe mais nenhuma prova, nós temos um reconhecimento tardio, 9 meses depois, em descumprimento ao artigo 226, em que a vítima reconhece o senhor Joel e o senhor Roberto Flor, e depois, em audiência, ele diz: eu não reconheço o Roberto Flor, não sei por que ele foi denunciado. Ressalta-se que houve um aditamento da denúncia, o Roberto foi excluído porque era menor de idade à época, mas aí isso não tem nada a ver com essa questão do reconhecimento. E ressalta-se também que o reconhecimento ocorreu 9 meses depois, somente porque teve uma operação policial que prendeu essas pessoas. Operação essa que o senhor Joel foi absolvido, sentença transitada em julgado. Então, eu gostaria de pedir vossas excelências, com muita humildade, que analisassem bem folha 27, termo de declaração 28, termo de reconhecimento de folhas 39, e a denúncia e a sentença, principalmente a sentença em sua folha 385, que gera uma confusão. Diz que a pessoa reconheceu 10 dias depois. 10 dias depois, foi 10 dias depois da reportagem televisiva, que ocorreu 9 meses depois. Está em folhas 39 dos autos. Então, essa série de inconsistências, mais a contradição da palavra da vítima e o descumprimento do 226, não pode levar a outra coisa que não seja a absolvição. É o que mostra o processo. Foi uma leitura que eu fiz aqui detida desse processo, de uma série de inconsistências. E eu pugno a vossas excelências pela absolvição, seja pelo descumprimento do 226, que enseja nulidade, seja pela contradição da palavra da vítima, seja porque não houve nenhuma outra testemunha presencial ou nenhum outro elemento probatório coligado e juntado ao processo. É como manifesto excelências e peço deferimento, agradecendo a disponibilidade. Obrigado, doutor Leonardo Gonçalves. Passo a palavra à doutora Roberta Coelho para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência, excelentíssimos desembargadores, defensor público, advogados e demais serventuários da Justiça aqui presentes. Ementa, apelação, roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do CP, Código Penal. Absolvição, reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Não acolhimento. Autoria corroborada por outras provas colhidas em juízo. Provas robustas. Condenação que deve ser mantida. Fixação do regime semiaberto harmonizado. Não conhecimento. Competência do juízo da execução. Já fora fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento do recurso de apelação. É a manifestação. Obrigado, doutora Roberta. Eu inicio aqui parabenizando o doutor Leonardo Gonçalves Santana pelo esforço, orgulho em defesa de seu constituinte. Sem sombra de dúvida, o doutor Leonardo esteve conosco em audiência, tentando demonstrar precisamente as inconsistências, depois enviou memoriais, de sorte que o seu constituinte, o senhor Joel Moura de Mello, está de parabéns pelo brilhante profissional que o assistiu neste caso. Mas no caso aqui, eu peço as respeitosas vênias ao doutor advogado, doutor Leonardo, mas eu não consegui enxergar todas essas irregularidades levantadas na peça recursal, no atendimento, nos memoriais e agora robustecidas na sustentação oral.
Então, eu vou pedir, venha aqui para a leitura do projeto de emenda e submeto, a qual submeterei a avaliação dos meus pares. Travou? Parece que sim, travou e está escuro. Boa tarde. Me escutam quem está online? Doutora Roberta, doutor Rogério, os advogados, as pessoas que estão online. Escuto. Pronto, teve uma queda de energia no fórum. Lá, quem está presencialmente estão sem energia. Vamos aguardar aqui o retorno, certo? Ok. E ontem teve o mesmo problema. Foi? Foi. Pronto, já estão me informando que voltou, mas precisa um tempinho para restabelecer. Mas foi lá, só para avisar que não é para quem está no virtual, foi lá no prédio do TJ. Ok. Doutor Leonardo, doutora Roberta, nos escutam? Sim, sim. Tivemos uma queda. Anabélia, nos escuta também? Escuto. Sim, excelência, escuto. Vamos prosseguir aqui no julgamento, tá? Eu vou à leitura do projeto de emenda. Caso em exame, apelação crime interposta em face de sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do crime de roubo majorado, no qual se pretende a absolvição por insuficiência de provas. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em primeiro, verificar se as provas carreadas aos autos foram suficientes para a condenação. Segundo, examinar se o reconhecimento formal foi realizado nos moldes da legislação de regência. E terceiro, avaliar em reanálise de ofício se a dosimetria da pena foi realizada nos termos da norma vigente. Razões de decidir. A materialidade e a autoria do crime restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual, em cotejo com os elementos inquisitoriais. A respeito da validade jurídica do depoimento da vítima, a jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação quando lastreada em depoimentos de vítimas e testemunhas coerentes e harmônicos com os demais insumos de prova contidos nos autos, como é o caso ora em análise. Foi observado, no caso em apreço, foram observados todos os trâmites determinados pela norma para o reconhecimento formal. Não se apontou nenhum vício que possa desconstituir essa prova. Possibilidade de se considerar interrogatórios prestados perante a autoridade policial para afirmar a convicção do juízo, desde que amparados por outras provas colhidas na instrução. O juízo primério empregou de forma correta as disposições contidas no Código Penal brasileiro, chegando assim à pena aplicada. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto que submeto à elevada apreciação dos meus pares. Participam deste julgamento os eminentes desembargadores Helder Biapina e Sérgio Parente, nessa ordem. Como voto do desembargador Helder. Pois não, senhor presidente, eu confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Com o voto do desembargador Sérgio Parente. Também, presidente, só reforçando que recebi o advogado, como Vossa Excelência recebeu, mas só ressaltar que é muito comum essa situação de quando há alguma reportagem sobre determinado delito e outros aparecem, né? Inclusive, isso é muito comum de ocorrer, de forma que eu concordo plenamente com o voto de Vossa Excelência, mantendo já o voto proferido acompanhando. Obrigado, desembargador Sérgio. Proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do eminente relator. Doutor Leonardo, parabéns mais uma vez pelo esforço, pela dedicação ao caso e seja sempre bem-vindo
à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Obrigado, Excelência. Obrigado. Uma boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutor Leonardo. Apregou para julgamento o penúltimo processo da pauta, o item 11, apelação crime 0051 657 39 2021 8060151, número 16 da pauta 6 de minha relatoria, apelante José Ednardo Valentim Vieira, advogado doutor Samuel Diógenes Baquite Landim. Doutor Samuel Diógenes, se encontra na sala? Doutor Samuel... Presidente, eu não vejo aqui o doutor Samuel na sala. Só ressaltando, presidente, para não ter dúvida, perdão, mas Pois é porque não. eu acho importante, porque a pessoa pode achar que não, faltou luz, ele pode... O problema foi tá aqui. lá, o problema foi aqui, exatamente. Na outra sessão eu até avisei. Foi bom, Vossa Excelência ter Na alertado. sessão, lembra? Porque na sessão criminal isso aconteceu, e eu notei justamente o local que Vossa Excelência está escuro e sem movimentação, como se fosse congelado, e aí nós continuamos na sessão, que na criminal eu estava online, e é só para ressaltar, para que não tenha depois nenhuma alegação de que é um problema técnico. Obrigado, guardador Sérgio. Obrigado pela observação. Então, diante da ausência do doutor Samuel Diógenes Baquite Landim, eu proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Por fim, apregou para julgamento o recurso em sentido estrito 020 4849 59 2023 806 0030, número 53 da pauta 5, de relatoria do desembargador Sérgio Parente, recorrentes LNC, AAR, recorrido Ministério Público do Estado de Ceará, assistente de acusação LMB. Eminentes pares, senhoras e senhores, esse processo tramita em segredo de justiça e temos que atender à norma processual, de sorte que somente poderão permanecer no recinto de julgamento familiares da vítima e do acusado, os advogados, tanto do acusado, do assistente de acusação, quanto também sem acusação, que já funciona aí como a vítima. Então, eu peço encarecidamente a compreensão das pessoas que acompanham a sessão e não possuem laços familiares, quer com o acusado, quer com a vítima, nós teremos que retirá-las da sala virtual. Não é decisão assim discricionária nossa, pelo contrário, é a norma processual penal que impõe a preservação do sigilo. Então, eu solicito mais uma vez a compreensão das pessoas que acompanham, mas somente deverão permanecer no recinto os familiares. Nós já temos aqui, até o doutor já está aqui, peço até a compreensão dele também, nos ajudar. Já foi repassada para a secretaria, né, Alex? Tá? Então, nós vamos promover a exclusão das pessoas que não são familiares, tanto do acusado quanto da vítima. E já daremos início. Em instantes. Apenas ressaltando que as assessorias está garantida a presença dos assessores e servidores lotados nos gabinetes. Até porque suas excelências, os desembargadores e desembargadoras, participam do julgamento. Secretaria da Câmara, por questões óbvias, né? Se estiver pronto aí, Alex, você me avisa. Doutor Jader já está aí. Excelência, só confirmando que eu estou excluindo da sessão aquelas pessoas que não se retiraram ao seu ter pedido, certo? Perfeito. Pode promover. Deixando só a lista que o advogado passou. Isso. Okay. Por gentileza, por segurança, queira se identificar a pessoa que se encontra presente na sala com o perfil
Justiça por Caiane. De quem se trata? Queira se identificar. Sou a Brenda, irmã da vítima. Tá, ok. Presidente, pronto, pela lista que é apresentada pelo advogado, deixamos só os autorizados. Perfeito. Então, apregou novamente o julgamento. Tá, eu vou autorizar a entrada do doutor promotor de justiça Aníbal Cardoso, que é o promotor natural do caso. Autorizada a entrada da sala do doutor Aníbal. Okay. Pronto. Então, apregou novamente a julgamento o recurso em sentido vai ser editado. Determino que esse julgamento seja não seja divulgado na rede oficial do tribunal, a forma prevista na legislação. Então, terá que ser editado esta parte do julgamento. A advogada da família Davi, doutor Jader Aldrin, doutora Fernanda, está habilitada nos autos? Pronto, autorizada a entrada da doutora Fernanda Cavalcante de Mello. Pronto. Então, anuncio, apregou para julgamento novamente o recurso em sentido estrito 020 48 49 59 2023 806 03 00, número 53 da pauta 5, de relatoria do eminente desembargador Sérgio Parente, recorrentes LNC AAR, recorridos Ministério Público do Estado de Ceará e assistente LMB. Obrigado, desembargadora Vanja. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, conhece e resolve desprover o recurso nos termos do voto do eminente relator. Doutor Jader, seja sempre bem-vindo à segunda Câmara. Julgamento encerrado. Com esse julgamento, nós também encerramos a lista de julgamentos nesta sessão. Hoje, conseguimos apreciar 196 processos. Eu quero aqui parabenizar todas as relatorias pela quantidade e qualidade da prestação jurisdicional promovida nesta tarde. Eu consulto os eminentes pares se há algum registro a fazer. Não havendo qualquer registro. Seca, né? Eu quero aqui desejar a todos um bom carnaval, já que nós nos reuniremos somente após o carnaval. Muita paz, muita saúde, que Deus nos ilumine e nos proteja. Então, estarei também de férias a partir do dia 5. A presidência passa a ser do nosso decano ou do desembargador Vanja? Do decano. Desembargador 7. Então, colegas, sessão encerrada.